a força interior que nos conduz ao reino. O que significa ter a força necessária para acolher o reino de Deus hoje? Bem-vindo ao Semente da Fé. Vivemos um tempo em que muitos confundem força com dureza, resistência com frieza e coragem com agressão. Mas Jesus, no Evangelho de hoje, nos apresenta uma perspectiva totalmente diferente. Ele fala sobre João Batista, um homem simples, mas forte, humilde, mas firme, silencioso, mas corajoso. E, ao falar sobre João, Jesus nos revela algo profundo sobre o reino de Deus e sobre nós mesmos. O Evangelho de hoje nos provoca com uma pergunta essencial que vai guiar toda a nossa reflexão. O que significa ter a força necessária para acolher o reino de Deus hoje? Permaneça comigo até o final, porque esta resposta tem o poder de transformar a maneira como você enfrenta seus desafios espirituais, emocionais e cotidianos. A leitura bíblica de hoje está em Mateus 11, versículos 11 a 15, e diz assim: Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se o quereis admitir, ele é o Elias que devia vir. Quem tem ouvidos, ouça. Reflexão: Jesus afirma que ninguém antes de João Batista foi maior do que ele. Mas o que fez João tão grande? Não foi riqueza, não foi força física, não foi influência política. A grandeza de João estava em sua fidelidade absoluta a Deus. Ele viveu para preparar o caminho, não para se destacar. Ele sabia quem era, sabia para quem apontava e nunca quis ocupar o lugar que era de Cristo. João é grande porque foi inteiro, coerente, verdadeiro, não negociou sua fé para agradar o mundo. Não diminuiu a verdade para evitar conflitos. Seu coração era tão firme que Jesus o chama de o maior entre os nascidos de mulher. Mas, logo depois, Jesus diz algo surpreendente: o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, a grandeza não está apenas no que João fez, mas no que nós somos chamados a viver dentro do reino. Não se trata de competir com João Batista, mas de compreender que Deus nos chama para uma vida espiritual profunda, autêntica, sólida. Você pode até se sentir pequeno, mas no reino, até o menor tem dignidade e força. Escreva nos comentários: Senhor, dá-me um coração fiel como o de João. Jesus continua dizendo: o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Essa frase pode causar confusão se for lida superficialmente. Jesus não está falando de violência física ou agressiva. Ele está falando de uma força interior, uma determinação espiritual profunda, uma coragem que enfrenta a si mesmo, o pecado e as tentações. O reino exige decisão, exige firmeza, exige uma fé que não se deixa arrastar pela opinião dos outros, pelas seduções do mundo, pelas pressões do momento. Os violentos, de que Jesus fala, são aqueles que lutam contra suas fraquezas para fazer a vontade de Deus. São os que não se rendem facilmente. Os que insistem no caminho da fé mesmo quando é difícil. Essa força interior não nasce da arrogância, mas da graça. Quem tenta entrar no reino sozinho, cai. Quem decide entrar com Jesus, vence. É por isso que tantos, mesmo desejando o bem, se perdem. Falta determinação espiritual. Falta raiz, falta entrega. O reino de Deus é dom, mas também é conquista. Deus oferece, mas cabe a nós responder com coragem. Se essa palavra fala com você, escreva: quero ter a coragem do reino. Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Isso não é um convite simples, é um alerta. Muitos ouvem, mas poucos escutam. João Batista anunciou a chegada do Messias, mas grande parte das pessoas não reconheceu o tempo da visitação de Deus. Tinham ouvidos, mas não ouviam espiritualmente. Hoje acontece o mesmo. Deus fala através da palavra, das circunstâncias, da consciência, da oração, de pessoas que Ele envia, mas muitos não percebem. Para acolher o reino, é preciso sensibilidade espiritual. É preciso atenção. É preciso parar e escutar verdadeiramente. O reino passa diante de nós todos os dias, na oportunidade de perdoar, na chance de recomeçar,
na voz que nos chama à oração, no convite à conversão, na necessidade de amar. Mas só quem tem ouvidos despertos reconhece a presença de Deus nos detalhes. E essa capacidade de ouvir é também uma força espiritual. É a força de quem não vive distraído, mas atento ao que Deus pede. Escreva nos comentários: quero ouvir a voz de Deus. Chegamos à resposta da pergunta problema: o que significa ter a força necessária para acolher o reino de Deus hoje? Significa buscar a mesma firmeza de João Batista, lutar com determinação contra tudo o que nos afasta de Deus e manter os ouvidos atentos para reconhecer a voz do Senhor. A verdadeira força não é gritar, impor ou dominar. A verdadeira força é permanecer fiel quando o mundo tenta nos desviar. É escolher Deus quando outras escolhas parecem mais fáceis. É abrir o coração e dizer: Senhor, eu quero o teu reino. O reino é para os que têm coragem de amar, de mudar, de recomeçar e de permanecer. Oração: Senhor, dá-nos a força espiritual necessária para acolher o teu reino. Ensina-nos a ser firmes como João Batista, decididos na fé e atentos à tua voz. Renova em nós a coragem de escolher o bem, de viver a verdade e de caminhar contigo todos os dias. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva: quero viver a força do reino. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra, siga-nos e inscreva-se no canal Semente da Fé. Lembre-se, o reino de Deus passa diante de nós todos os dias, na oportunidade de perdoar, na chance de recomeçar, na voz que nos chama à oração, no convite à conversão, na necessidade de amar. Que Deus te abençoe e até a próxima Semente da Fé.